Como saber se o tratamento é ajustado para cada cliente? Como saber qual é o tratamento, né, ajustado para cada cliente? Quando a gente está falando de tratamento ajustado, tem uma coisa linda que eu tenho muito orgulho de ser a criadora da Biomicrohertz, né? Ser a criadora dessa técnica que faz com que a gente olhe o paciente como um todo, né? Que consiga olhar para ele e perceber que não só é a mente do paciente que está afetado, não é só a emoção do paciente que está afetado, não é só o corpo com os sintomas físicos do paciente que estão afetados, é o paciente como um todo. Então, para a gente conseguir perceber que o paciente como um todo está afetado, né, que nem o Da Vinci, né, se a gente abrisse as perninhas aqui, ó, e o bracinho a gente ia fazer um Da Vinci, para a gente conseguir que o paciente, perceber que o paciente como um todo está afetado, a gente precisa conhecer dos traumas emocionais desse paciente. Nós precisamos olhar para os traumas emocionais desse paciente. E isso faz com que você já esteja ajustando o seu protocolo a esse paciente. Porque o trauma emocional que esse paciente passou e a percepção do trauma desse paciente nunca, nunca será igual a do outro. Eu posso ter irmãos gêmeos. Se eu tiver 2 irmãos univitelinos que cresceram no mesmo útero e passaram pela vida, a partir do momento em que eles saem do útero, cada um vai ter uma percepção de trauma diferente. Portanto, eu nunca posso tratar de uma forma igual. E tá aí uma coisa que eu acho linda na Biomicrohertz, que é olhar para o paciente como um todo, respeitando a individualidade dele, a história dele, sendo empática com os traumas emocionais que ele sofreu. Então, é um pouco sobre isso que vocês vão estar vendo. A próxima semana vocês vão ver com os próprios olhos. E quem ainda não se inscreveu para participar da semana Torna-te um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, não perca tempo. Vai transformar a vossa história. E eu quero até pedir uma coisa aqui, olha, gente. Sei que tem algumas alunas minhas aqui assistindo. Eu só quero que vocês digam como que vocês estão sentindo a formação. De 0 a 10, e olha, se colocarem nota negativa, eu estou aqui para ser responsável por isso, tá bom? Mas de 0 a 10, o que vocês estão achando da formação Biomicrohertz? Como que vocês sentem tudo isso que eu estou falando e a técnica Biomicrohertz em si, como que vocês estão sentindo? De 0 a 10, coloquem aí no comentário, tá? Então, continuando, aqui teve uma outra pergunta que é possível tratar crianças e pessoas surdas, né? Aquelas pessoas que estão passando por uma situação delicada dentro delas, aquelas crianças que às vezes estão passando por traumas e não sabem falar, não conseguem explicar, não conseguem falar sobre o que estão sentindo. Será que é possível? Como que eu consigo manifestar o trauma emocional de uma criança que talvez não fale, que talvez não consiga se expressar, ou de uma pessoa que seja surda, que não consiga transmitir, absorver aquele trauma da mesma forma, mas absorver pelos outros sistemas sensoriais e não consegue transmitir, porque normalmente um surdo pode ser surdo e mudo, né? Ele pode ter deficiência auditiva e isso impede ele de reproduzir as palavras com sons, né? Então, a gente consegue tratar? Conseguimos, porque nós, na verdade, identificamos no corpo quais são os traumas emocionais no corpo do paciente. Desde que você tenha corpo, que você tenha mente e emoção, a gente consegue identificar. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer a desobstrução dos ductos emocionais. Então, essa é a coisa mais importante que tem